Disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja em meus lábios, em meu coração, para que dignamente anuncie ao Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus destinou desde a eternidade uma sabedoria para a nossa glória. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos mais uma vez reunidos neste privilégio de celebrarmos a Santa Eucaristia e termos acesso ao ensinamento do Senhor por meio da Sagrada Escritura. A liturgia de hoje nos leva à reflexão sobre a importância de cumprirmos aos mandamentos e desejos do Senhor para a nossa vida. A primeira leitura, uma leitura do livro do Eclesiástico, nos coloca a realidade e nos dá a plena consciência daquilo que podemos ou não podemos fazer para sermos bons seguidores de Cristo. Começa a leitura dizendo o seguinte: se quiseres observar os mandamentos, se quiseres. Os mandamentos de Deus nunca é uma obrigatoriedade para aqueles que não conhecem a Deus. Por isso, o livro do Eclesiástico é um livro muito rico de significado, e veremos isso no decorrer dessa mesma leitura. Mas essa frase já deve chamar a nossa atenção. Se quiseres. Não somos obrigados a nada no que se refere à adesão do projeto de Deus. A nossa obrigação se dá após aderirmos às coisas do Senhor. Portanto, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Os mandamentos do Senhor para cada um de nós são como que uma grande armadura que nos protege contra tudo aquilo que o inimigo lança sobre a nossa vida. Continua ainda a leitura. Se confias em Deus, tu também viverás. Se confias em Deus. Também é uma outra condição. Se confias, terás a vida eterna. A vida eterna é um privilégio justamente daqueles que confiam no Senhor, em tudo aquilo que Ele tem a realizar por toda a humanidade. Portanto, se confias em Deus, poderás alcançar a vida eterna. E ainda mais, se confia no Senhor, Ele que coloca diante de nós todas as coisas, tudo o que quisermos, a partir desta confiança, poderemos estender as nossas mãos e pedir, e Ele nos dará. Diante do homem está a morte e a vida, está o bem e o mal. Ele recebe aquilo que preferir. É muito profundo o que acabamos de ouvir. Diante de nós está a vida e a morte, o bem e o mal. Ele recebe, nós recebemos aquilo que preferimos receber. A condição é clara:
A consequência igualmente é clara. Se observamos os mandamentos, se confiamos em Deus, nós teremos vida, nós teremos bem. Se não observamos os mandamentos, se não confiamos no Senhor, nós teremos morte, nós teremos mal. Estenderemos nossas mãos, mas por não confiarmos em ninguém, não observarmos os mandamentos de ninguém, nada teremos para nós. Isso se torna muito claro, meu irmão e minha irmã, a mim e a você que me escuta nesta homilia. E continua ainda com muita riqueza essa primeira leitura, dizendo: a sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Aqui nós percebemos uma grande verdade. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Os olhos é uma realidade plural. O Senhor todo inteiro está voltado para o homem e para a mulher que nele crê, que tem. E diante disso surge uma questão: e para os outros que não creem em Deus? E para os outros que não estão no seguimento e na observância dos mandamentos do Senhor? O Senhor não está olhando para eles? Não. O Senhor está com seus olhos voltados para os que o temem. Nós temos muito claramente, nós que temos o folheto, e podemos também acompanhar na projeção, nós que estamos escutando agora, a frase é muito clara, chega a nos preocupar. Os olhos do Senhor, versículo 20, estão voltados para aqueles que o temem. Poxa vida, Frei, mas então, como está a vida dos outros que não estão nesse nosso segmento, não estão na observância dos mandamentos, estão sob o cuidado dos anjos de Deus? Segundo a tradição da Igreja Católica, nós, ao nascermos, recebemos da parte de Deus um anjo condutor da nossa vida, um anjo protetor, e todos nós temos este anjo. Portanto, ao homem e à mulher que não está no segmento, não está observando e não está confiando em Deus, o anjo da guarda tem a tarefa de reconduzir essa pessoa para perto de Deus, para que a partir de então esta pessoa possa ter em sua vida o olhar do Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: os olhos de Deus estão voltados para quem o teme, mas Deus não se esquece daqueles que não temem ainda a Ele. Para isso Ele deu a função específica aos anjos, para que esses anjos possam cuidar e reconduzir essas pessoas para Deus. Porém, o que nos é mais agradável é justamente ter aquilo que o livro de Eclesiastes nos diz: que os olhos do Senhor estejam voltados sempre para você, que os olhos do Senhor estejam voltados sempre para mim, ainda em meio às dificuldades que temos e enfrentamos, de observar os mandamentos do Senhor e de confiar nele com inteireza da nossa fé. Não termos uma observância pela metade e ao mesmo tempo uma confiança desconfiada, mas que tenhamos a capacidade de desejar observar de fato os mandamentos dele e confiarmos no Senhor apesar das adversidades da nossa vida. É a partir disso que os olhos dele se voltarão para cada um de nós. E dentro dessa realidade, quanto àquelas pessoas que até então não estão, precisamos rezar, porque nem todo homem e toda mulher que está distante de Deus está fazendo isso conscientemente. Muitos homens e muitas mulheres não estão no temor de Deus pela ignorância da fé, pela ignorância do conhecimento daquilo que é a vontade de Deus.
E desse modo, nós que estamos nesse segmento, não podemos olhar para aqueles que não estão com um olhar preconceituoso, porque nós não sabemos o porquê eles também não estão no mesmo segmento que nós estamos. Mas o que confiamos é na tradição da igreja, que Deus, na vida deles, tem um anjo específico para cuidar de cada uma dessas pessoas. E aqui está a importância de nós ensinarmos as nossas crianças a rezarmos a oração do anjo da guarda, e nós adultos também mantermos essa tradição de rezarmos ao nosso anjo, porque agora estamos observando. Daqui a 10 minutos podemos tropeçar e não estarmos observando mais os mandamentos do Senhor. Mas se tivermos a capacidade e a confiança no nosso anjo da guarda, ele vai nos reconduzir novamente para perto de Deus, assim como ele já fez muitas vezes na nossa vida. Por isso, ensinemos às nossas crianças, aos nossos filhos, a quem pudermos, que rezar ao anjo da guarda é próprio da tradição cristã e gera para nós justamente esta guarda que o próprio invocativo dos anjos nos traz: anjo da guarda. Por isso, os olhos do Senhor que se voltam para o homem que o teme, para a mulher que o teme, façam com que ele conheça todas as obras deste homem. Por isso, não podemos justificar as nossas faltas, porque o Senhor não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu a licença de pecar. Uma pessoa que não tem consciência, tudo bem, ela incorreu no pecado, porém não está na situação de pecador, porque ela não sabia que estava no erro. Aqui abro parênteses para explicar para vocês isso. Muita gente tem dúvida: mas eu pequei, não pequei? Padre, aconteceu a seguinte situação na minha vida. Eu fiz uma coisa que até então eu não sabia que era pecado. Porém, depois de ter feito essa coisa, eu descobri que era pecado. E aí, padre? Eu estou no pecado ou não? A resposta é clara: você incorreu em situação de pecado, precisa se reconciliar com Deus, mas pela sua ignorância em não saber que aquilo ali é um pecado, você recebe de Deus o privilégio de novamente recomeçar, ainda que não necessariamente nessa ocasião você recorra ao sacramento da confissão. Porém, é de bom tom que quando fores se confessar, você procure recordar desse pecado, mesmo que involuntariamente você o tenha praticado e sem ter tido a consciência de que naquela ocasião aquele pecado era pecado, porque hoje você tem essa consciência. Então, não há por que não pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos quando não sabíamos. Porém, nós escutamos pela tradição da igreja também que uma pessoa que não tem consciência do pecado, ela automaticamente não está no pecado, ela não tem consciência, ela cometeu uma atitude pecaminosa. Que vocês me compreendam muito bem, estamos aqui dizendo que não é pecado o acontecimento, mas a pessoa, porque não tinha sabedoria daquilo ali, por exemplo, a criança, ela começa a ter o uso da razão a partir dos 7 anos de idade. Então, ainda está aprendendo a usar da razão. Muitos de nós, ainda adultos, estamos aprendendo a usar a razão. Por isso, a consciência é algo que deve nos trazer para perto de Deus, sobretudo quando percebemos que nos deparamos com o pecado. E não justificar isso. Eu pequei porque Deus quis assim. Eu me tornei uma pessoa má porque Deus quis assim. Os acontecimentos da minha vida, as situações que eu vivi, fizeram de mim uma pessoa má, por isso eu sou mau. Os acontecimentos da minha vida fizeram de mim uma pessoa pecadora, por isso eu sou pecador. Não, Deus não mandou ninguém agir como ímpio. Versículo 21 da primeira leitura de hoje. Deus não disse para ninguém que fosse mal. Pelo contrário, em muitos momentos Deus falou: seja bom, seja do bem, pratique o bem. Mas em nenhum momento da Sagrada Escritura nós perceberemos e encontraremos Deus dizer:
pode ser mal. Isso não podemos justificar. Deus quis assim, Deus não quis nada disso. E muito menos a ninguém Deus deu a licença de pecar. Eu pequei, mas só hoje. Deus perdoa. Deus perdoa se nós buscarmos o sacramento da reconciliação e perdoar os nossos pecados. Então não existe uma licença. Hoje eu posso fazer esse pecado. Você pode porque tudo lhe é permitido. Porém, para estar novamente no critério da graça de Deus, é preciso se purificar dos pecados cometidos pelo sacramento da reconciliação. O Salmo responsorial nos mostra algo que aprofunda a primeira leitura, quando escutamos o seguinte: feliz o homem e a mulher sem pecado em seu caminho. O pecado em nossa vida é como que um obstáculo que me impede de caminhar com maior facilidade à graça de Deus, ao encontro de Deus como meta da minha vida. Explico. Imaginemos, por exemplo, dois corredores, dois homens com a mesma idade, com o mesmo porte físico, com as mesmas capacitações e qualidades para enfrentar uma corrida. Porém, há duas pistas diferentes, ainda que sejam do mesmo tamanho. Uma pista tem obstáculos, outra pista é sem obstáculos. E os dois homens se posicionam para iniciar a corrida juntos e toca a campainha para que a corrida comece. Quem chegará primeiro? O homem que na sua pista tem obstáculos ou o homem que corre na pista sem obstáculos? Certamente o homem que corre numa pista sem obstáculos. O pecado é assim na nossa vida. Quem chegará primeiro ao encontro de Deus? Aquele que não tem pecado em seu caminho, porque o pecado é sempre um obstáculo para que eu possa alcançar a graça de Deus. Mas Frei, o outro homem, mesmo com as situações de obstáculos, mesmo com o pecado da vida, ele pode superar, pular tudo isso e chegar à meta estabelecida, chegar ao encontro de Deus. Pode, Deus queira que chegue. Porém, muitas quedas poderão surgir no caminho, e algumas quedas dá ao homem a capacidade de se levantar e novamente correr. Mas há quedas que paralisam, quebram nossas pernas e não temos novamente a força para caminharmos. É por esta coisa que muitos não chegam lá, porque pensam que sempre poderão pular os obstáculos pecaminosos da sua caminhada. Confiam muito nisso, e pode ser que aquele obstáculo seja grande demais para a extensão da nossa perna que vai pular a ele, e nós tropeçaremos e poderemos não mais levantar. Portanto, o mais aconselhável é querer correr numa pista que não tenha obstáculos. Nunca confiarmos que os obstáculos poderão ser superados. Deus quer que sejam superados. Mas se você pode correr numa estrada que não tem, corra, prefira. E isso é o que é exaltado no Salmo responsorial de hoje. Feliz o homem sem pecado em seu caminho. E aí acontece a consequência disso. Porque na lei do Senhor Deus, ele vai progredir. Só progredimos na lei de Deus à medida em que vamos eliminando os pecados da nossa vida. Não é algo completamente fácil, porém completamente possível de ser vivido por todos nós. Amém? Segunda leitura de hoje também muito interessante, que trata sobretudo dessa sabedoria que nós devemos ter para o bom cumprimento da nossa obrigatoriedade cristã. Recordemos que eu dizia que ninguém que ainda aderiu a Cristo tem a obrigação de viver o que Cristo pediu. Porém, todos aqueles que se dizem e querem aderir ao Cristo começam a ter as suas obrigações. Não uma obrigação pela obrigação, mas uma obrigação pela responsabilidade e compromisso estabelecido
com algo ou com alguém. Explico isso para que vocês entendam. Eu fiz um compromisso de que eu estaria aqui nessa missa das 5, com os outros 3, e eu falei, eu celebro a missa das 5. Eu fiz então um compromisso de que eu estaria aqui. Esse compromisso é com os 3, é com a igreja, é com a paróquia, é com cada um de vocês, é comigo mesmo, é com Deus. Eu não posso simplesmente dizer, eu não vou mais, e não me preocupar com o compromisso que eu fiz. Eu preciso pelo menos pedir para que um outro frei ocupe o meu lugar na escala e celebre essa missa aqui. Porque essa missa, segundo o que foi combinado, neste dia é uma missa sobre a minha responsabilidade. Agora, a sabedoria nos dá esse entendimento de que, para que eu chegue ao conhecimento das coisas de Deus, eu preciso ter um compromisso. E todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em alguma situação, precisaremos passar por isso, um compromisso específico. Todo compromisso iniciado, ele se inicia para ser mantido para sempre. E eu já disse isso numa outra ocasião durante uma homilia. Se você não tem a pretensão de manter firme o compromisso que está fazendo ou quer fazer, não faça o compromisso. Porque se já houver em você uma disposição de não cumprir o compromisso, você já está em pecado, mesmo ainda não tendo descumprido aquele compromisso. Porque já há em nós uma disposição, é aquela famosa história do casar. Mas se não der certo, eu separo. Seu casamento já é inválido. Já é inválido. Nem vá à frente, porque vai piorar o pecado. Se nós casamos pensando, se não der certo, eu separo, já é inválido, porque está ferindo um dos princípios do casamento, que é a unidade e a indissolubilidade. É para casar, isso aqui é indissolúvel, acabou, é para sempre. Porém, se eu quero fazer um compromisso, mas já com a intenção de separar, aquele casamento é inválido e a outra parte pode, inclusive, solicitar a nulidade daquele matrimônio. Se na pessoa houver uma disposição, e se me procurar nessa situação, eu sou o primeiro a encaminhar para o tribunal eclesiástico e dizer, pode dar a nulidade, porque essa pessoa está com a intenção de não manter para sempre. Quando alguém, por exemplo, numa entrevista de casamento é questionado, a pessoa fica na dúvida, o que o padre faz? Pense um pouco mais. E nós precisamos estar acostumados para isso. Marcar entrevista de casamento quer dizer que está tudo certo com o casamento. Se você responder uma coisa lá que fere os princípios do matrimônio, o padre vai pedir, pense um pouco mais, ou dizer, não está nessa ocasião apto para o matrimônio. E isso é necessário compreendermos diante de uma sociedade que estamos vivendo, de muita separação, porque eu não quero mais, porque já pensei que se não desse certo, eu largaria e partiria para outro. Eu te digo, melhor não casar. Melhor não casar, porque você vai acabar com a sua vida e vai acabar com a vida de outra pessoa. E isso é um pecado gravíssimo. Se você quer casar, pensa, reza, pede ajuda dos seus amigos, escuta a sua família, reflete sobre o que está acontecendo. Perceba se você quer ter aquela pessoa para sempre ao seu lado. Tenhamos a consciência, porque alguns atributos externos com o tempo se esgotam, se acabam, e nós não podemos, com o que é descartável, querer descartar compromissos com pessoas e, sobretudo, compromissos com Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, ainda que você descarte, estará marcado na sua vida diante do juízo de Deus. Portanto, é algo muito interessante compreendermos e termos a sabedoria. Vou assumir isso para a vida toda? Ontem nós estávamos na profissão dos nossos frades, onde eles professavam os votos franciscanos, e no trecho da regra, da fórmula da profissão,
após os candidatos falarem o que querem observar aquela norma de vida, querem observar aquela conduta religiosa, quer fazer parte daquela família, o provincial diz: e da parte de Deus, se isso observares, te prometo a vida eterna. Se observares. Se não observar, aí, meu irmão e minha irmã, a coisa fica feia. Por isso é um processo, é um discernimento. Padre, para ordenar padre, ele fica 10 anos no seminário, até ele responder se de fato quer. E mesmo assim acontecem saídas e desistências do sacerdócio. Tem pessoas que conhecem há um mês, já marcam o casamento. É para a vida toda. Agora eu não quero mais ser padre, vou largar tudo aqui e vou para casa. Eu sou agir assim, porque eu fiz um compromisso que requer de mim uma responsabilidade. Há situações difíceis, no meu ser padre, eu posso escrever uma trilogia de livros sobre as dificuldades do sacerdócio. Mas não é por aí. Terão dias que eu vou querer ficar mais na minha, silenciar, acalmar a situação, rezar, mas eu preciso compreender que eu tenho um compromisso. E a igreja deve nos ajudar a isso. Portanto, cada um de nós, em tudo que formos assumir, precisamos ter esta responsabilidade religiosa, cristã, humana, social, de um compromisso com Deus primeiro, que me deu a capacidade da vida. A sabedoria de Deus nos inspire nesse discernimento quanto ao que queremos aderir para a vida toda, ou para quanto aquilo que é melhor, não naquela ocasião, aderirmos como para sempre na nossa vida. Por fim da primeira leitura, quero dizer e repetir: se tem a pretensão de que não seja para a vida toda, não comece. Guarda isso. E por fim da primeira leitura, lá no final, diz o seguinte, o apóstolo São Paulo: Deus revelou tudo isso a nós através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. O que São Paulo está dizendo, na verdade, é a demonstração de uma profecia de Jesus, que antes da sua morte disse: eu irei para o céu, mas quando eu for, enviarei para vós o Espírito Santo, o Paráclito. Ele será o vosso defensor. É Ele que vos dará a capacidade de permanecer firmes. Por isso nós temos os dons do Espírito Santo: dom de conselho, dom de entendimento, dom de fortaleza, dom de sabedoria, dom de temor a Deus, que dá forma a tudo isso que nós estamos meditando aqui. E claro, os outros dois dons dão forma a tudo isso que nós estamos aqui: conselho, entendimento, fortaleza, temor a Deus, sabedoria. E a partir disso, ciência. E nós vamos entendendo o porquê nós temos o auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Não é algo descomprometido. O Espírito Santo tem a função, no projeto da Trindade, de nos dar a capacidade de permanecermos firmes diante de tudo que temos que fazer na nossa vida. Isso chama-se amadurecimento de fé. Eu compreendo para viver melhor. Mas passarei para o Evangelho de hoje, um Evangelho bem interessante. Estão entendendo? Sim? Muito bem. As perguntas com certeza vão cair no dia do juízo final e vocês vão saber responder. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito interessante, que é um Evangelho que fala dos mandamentos, mas não de todos. Neste Evangelho falam de alguns mandamentos que nós iremos refletir agora. Mas quero chamar a atenção para a primeira frase do Evangelho inicialmente. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Isso significa que Jesus já está falando nesta ocasião para aqueles que fazem parte da sua família, que fazem parte do seu povo, eu, você, cada um de nós que somos batizados e cristãos. Jesus não está falando aqui para aqueles que Ele está convidando ainda para fazer parte. Ele está falando para os seus. Disse aos seus
discípulos, ao seu povo, à sua gente. Eu vos digo, é preciso que a vossa justiça seja justiça, porque justo é justo, e não uma justiça que favoreça a um ou a outro, mas uma justiça justa, grande. E aí ele começa a falar dos mandamentos, dizendo: vocês ouviram, meus discípulos, por aí, que não podiam matar. Não é permitido matar, porque isso fere a lei de Deus. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Há de se compreender que matar alguém não necessariamente se dá pelo critério de tirar a vida de uma pessoa com uma arma de fogo, ou com uma arma branca, com uma paulada na cabeça. O matar alguém vai muito além de tudo isso, e é bom que nós saibamos. Por exemplo, eu vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão está matando o seu irmão. Encolerizar-se significa ter raiva, querer devorar, querer destruir, querer aniquilar, desejar a morte do outro, puxar o tapete do outro, desejar qualquer espécie de mal contra a vida de alguém. Isso é o mesmo que matar alguém. Ainda que não chegue ao ápice da coisa, o desejo encolerado de ódio quanto à vida de alguém já nos leva ao pecado: não matarás. E é preciso nos reconciliarmos com Deus e confessarmos. Por isso, Jesus diz: todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão será réu em juízo. Então não pode. Continua dizendo: ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele ou aquela, em acréscimo que eu faço, que olhar para uma mulher ou para um homem. Jesus fala aqui para o masculino, porque ele está se referindo aos seus discípulos. Por isso ele está falando que todo aquele que, mas todas as outras mulheres fazem parte do discipulado. Então é todo aquele e toda aquela que olhar para um homem ou para uma mulher com desejo de possuí-la ou possuí-lo, já cometeu adultério em seu coração. Freio, o que é o adultério? É olhar para alguém, admirar esse alguém e ter o desejo de possuir este alguém. Por exemplo: padre, eu vi uma mulher na rua, achei essa mulher muito linda e virei para olhar. Pergunta que o padre vai fazer: parou nesse olhar, ou houve uma fantasia no seu pensamento a partir da beleza que você encontrou, do olhar que você fez, o que aconteceu para ali? Não, padre, eu simplesmente achei bonita e de fato olhei. Esta pessoa pecou? Não. Porém, padre, olhei para determinada mulher ou para determinado homem, achei bonito, olhei, desejei, imaginei como seria estar numa relação com aquela pessoa, imaginei e fantasiei situações na minha cabeça. Estou em pecado, padre? Sim, porque não somente admirou e achou bonito, mas olhou com desejo de possuir. Portanto, o pecado do adultério não é o pecado de olhar para alguém que é bonito. Isso é um louvor à criação. Porém, se neste olhar houver o desejo de possuir aquele alguém a quem eu estou olhando, aí se estabelece o pecado do adultério propriamente dito. Deu para entender? Muito simples, não é? Então, se você achou bonito, isso não é um problema. De fato, muitas pessoas bonitas ao nosso redor, e nós vamos olhar, nós vamos admirar essa pessoa. O que não pode deixar acontecer é um fantasiar daquela situação, arquitetar no nosso pensamento uma situação entre eu e aquela pessoa, porque aí sim eu estarei incorrendo em pecado.
Deu para entender isso? Ok? Essa pergunta cai com certeza no dia do juízo final. Continua o Evangelho de hoje dizendo: quando ouvistes também, ou vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jures falso contra ninguém, mas cumpra os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jure de maneira nenhuma, porque nós não somos juízes da vida de ninguém. Nós não podemos agir como legisladores da vida de ninguém. Quem julga todos nós é Deus. Fácil essa, né? Não julgues de maneira nenhuma. Ou não jures falso, nem julgue, nem jureis alguma situação, porque nós não precisamos disso. Jurar por nada, não precisamos dessa realidade. Só Deus, Ele julga, e só Deus nos dá a sua palavra quanto à nossa vida e a vida do outro. E por fim, aquilo que eu acho a parte dividida em duas mais surpreendente no Evangelho de hoje: que o vosso sim seja sim, e o vosso não. Procurarei de uma maneira bem didática e pelo exemplo demonstrar para você como que o meu sim é sim, como que meu não é não, como que meu sim é não, como que meu não é sim. Primeira atitude: você é homem, está lá no seu trabalho, e aí a sua companheira de trabalho está dando um mole para você, está te dando toda a facilidade para você se aproximar dela, e você disse para ela e para a situação: não, eu não posso porque eu sou casado, eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito esta pessoa se oferecer para mim desse modo, eu não quero isso. Porém, aquela sua colega de trabalho insiste com você. Ela lhe manda uma mensagem, ela te cutuca no Facebook, ela te persegue onde você está, e você diz para ela de novo: não, eu não quero, eu tenho um compromisso com o meu matrimônio, eu tenho um compromisso com a minha família, e eu digo não a tudo isso. Porém, certo dia você está lá no corredor do café e a bendita mulher do seu trabalho está lá, e ela diz: mas só um beijinho, ninguém vai ficar sabendo. E aí você, homem, diz: tudo bem, só um beijinho para você parar de mentir, e beija aquela companheira de trabalho. O não dele foi não? O não dele foi sim, porque ele deu a ela a autoridade de quantas vezes ela quiser insistir para que ele seja infiel no seu matrimônio. Por isso, o não dele foi: ele deu liberdade para que ela lhe convencesse em outras ocasiões. Portanto, esse não vale de nada. Outra situação, por exemplo, jovem, eu sou esse jovem, e um amigo meu me ofereceu um cigarro de maconha, e eu falei para ele: não quero isso para a minha vida, eu não quero usar esse tipo de coisa, eu não quero esse cigarro de maconha. Ele disse: mas rapaz, experimenta pelo menos para você saber como é que é. Não quero esse cigarro. Mas aquele seu amigo, ele insiste para que você experimente. Ele diz: prova aí, dá um trago, para que você sinta a vibe desse cigarro. Você diz: não, eu não quero. Ele vai dizer: mas todo mundo aqui do nosso grupo já sentiu essa sensação, você também não quer sentir? Ele diz: olha, eu vou dar só um trago, mas depois eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para mim. Ele dá aquele trago, ele sente uma coisa diferente. O não dele foi não? O não dele foi que ele deu igualmente a liberdade para que o amigo dele lhe oferecesse quantas vezes ele quisesse. O sim que é sim é aquele sim autêntico. Por exemplo: olha, eu assumi contigo, meu, um compromisso de que eu iria te acompanhar no hospital, mas no dia que você vai, me aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir, mas eu vou manter o meu compromisso contigo. Eu não vou por algum motivo, mas eu arrumei tal pessoa que vai lhe acompanhar nesse dia. O sim dele foi sim, porque ele honrou com a sua palavra, e aquela pessoa teria uma companhia
para ir ao hospital. E, consequentemente, a atitude de ter mantido o não para aquela companheira do trabalho que estava insistindo seria uma atitude positiva. E isso acontece também com as mulheres. Não pense em mulheres que não acontece, porque tem aquele seu amigo de trabalho bonitão que dá mole para você, mas ele dá mole para todas as outras também. E você pensa que você é a mulher mais linda do mundo, porque aquele cara mais lindo lá do seu trabalho, daquele lugar, está dando mole para você. Você sabe que ele é casado, você sabe que você tem seu compromisso, e você tem que tomar uma atitude diante daquilo. Ele é ter consciência de que se ele está fazendo aquilo com você, certamente ele está fazendo com outras pessoas. Então, muito cuidado, muita atenção, porque nada vem fácil assim. Se o cara é tão bonito assim, olha, ou você é a gata do momento, ou não fique desconfiado e procure refletir, não pelo acontecimento apenas em si, mas pela consequência do acontecimento. Valerá a pena tudo isso? Aonde eu estarei entrando numa relação como esta? O que esta pessoa pode fazer comigo depois? Pode, por exemplo, me ameaçar. Pode, por exemplo, contar para o meu marido. Pode, por exemplo, contar para a minha esposa. Então não entre numa situação dessa. Evite. Eu citei o exemplo do homem, mas todas as citações relacionadas ao homem servem também à mulher, porque as mulheres também têm seus pecados, e não são poucos, assim como os pecados de nós homens não são poucos assim, ok? É direitos iguais, todo mundo também. E o que nos ensina isso do não, do sim, do sim, não, do não, sim? Nos ensina o seguinte: devemos buscar o equilíbrio da vida. Não adianta hoje eu estar muito firme e amanhã perder toda a firmeza. Se eu disse não hoje, eu tenho que honrar o meu não. Se eu disse sim hoje, eu tenho que honrar o meu sim. É o equilíbrio. Honre o que você diz. Porque tudo que for além disso vem do maligno. Última frase do Evangelho de hoje. Tudo que for para além disso vem do maligno. Se você disse sim, voltou atrás e disse não, esse seu voltar atrás vem do maligno. Se você disse não, voltou atrás e disse sim, esse seu dizer sim veio do maligno, porque você já tinha feito o seu compromisso. Por isso, honre. Por mais difícil que seja o compromisso que você fez, honre o seu compromisso, porque ele é com você, ele é com o outro, ele é com a sua família, ele é com a sociedade, ele é com Deus. E ainda que todos os outros não percebam que eu quebrei o compromisso, Deus saberá, porque Deus vê todas as coisas. Mas o meu desejo para todos e para cada um de nós nesse dia é que tenhamos sempre mais a capacidade de que, observando os mandamentos do Senhor, possamos aumentar a nossa fé, para que sempre que estendermos a Ele a nossa mão, para pedirmos aquilo que precisamos, Ele nos conceda, Ele nos dê. E as minhas mãos que se estendem para cada um de vocês hoje, que sejam as mãos de Deus que possa abençoar a cada um de nós em todas as nossas necessidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.